Alô galera goiana, alô galera vilanovense, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. E neste vídeo eu vou falar para vocês sobre as duas caras novas no Vila Nova, os atacantes Caio Nunes e Jonathan Bastos. Os jogadores estão chegando para atuarem pela equipe colorada no Campeonato Brasileiro da Série B. O Vila precisa de uma reação, precisa melhorar os seus números ofensivos, então a equipe colorada foi atrás de jogadores para o setor de ataque. Será que eles são os nomes capazes de resolver a situação do Vila? Vamos discorrer um pouco sobre isso na sequência deste vídeo aqui no Futebol 62. Olha eu aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, já deixa aí o like da confiança de que o vídeo vai ser bom. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Curta, comente, compartilhe as nossas publicações. Dessa forma você ajuda a fortalecer este espaço que é dedicado exclusivamente ao futebol goiano. Quem está conosco aqui no Futebol 62... é a Lutei Magazine, ali no Jardim Balneário Meia Ponte. Se você precisa de moda em geral, se você precisa de cama, mesa e banho, papelaria, bijuterias, calçados, tudo isso você encontra na Lutei Magazine, ali na Avenida Ubaldina Naves de Brito, bem pertinho do Centro Comunitário do Jardim Balneário Meia Ponte. No Instagram, @Lutei Magazine, WhatsApp 99402-7562, Lutei Magazine, parceira do Futebol 62. Vamos falar, de contratações. Primeiro eu vou trazer para vocês uma ficha básica dos dois jogadores. Depois a gente discorre sobre cada um deles. Vamos começar aí pelo Caio Nunes, atacante, 26 anos, 1,80 m, 5 aí tá sobrando, tá, gente? Ele tem 1,80 m, 72 quilos, destro. Ele já atuou em equipes, entre outras, no Brasília, no Real Brasília, no Goiás, no Goianésia, na Chapecoense. Por último estava no Brusque. O outro jogador é o Jonathan Bastos, também atacante, 24 anos, 1,80 m, 82 quilos, destro. Entre outros, jogou no CRB, no Cruzeiro, no Estoril Praia e por último estava no Alverca, que é lá de Portugal. Os jogadores já estão acertados com o Vila, devem passar por exames, sendo aprovados, assinam contratos e vão reforçar o Vila Nova aí no restante da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois jogadores chegam com contrato até o final desta temporada de 2022. Agora vamos aqui para uma análise de cada um deles, começando pelo Caio Nunes, que inclusive é um jogador que a gente conhece mais. Caio Nunes surge ali no futebol candango, joga primeiro aqui em Goiás pelo Goianésia, depois ele volta ao futebol candango, depois ele vem para o Goiás quando o Goiás estava naquela Série A de 2019, sob o comando do técnico Ney Franco. O Caio Nunes vem do Distrito Federal e ele é um jogador que foi utilizado até no número grande de vezes pelo técnico Ney Franco. Ele teve 22 jogos pelo Goiás, não marcou nenhum gol nesses 22 jogos, mas ele entrava muito nos jogos. Foi titular em alguns jogos da Copa Verde, em que o Goiás jogava com time reserva, foi titular em alguns jogos do Campeonato Goiano, naquela sequência do Goiano, no início de 2020, mas no Brasileiro, basicamente, ele entrava no transcorrer dos jogos, mas como eu citei, participou de um número considerável de jogos. Em alguns momentos chegou a ter bons lampejos, sabe, de mostrar um futebol com velocidade, ele é jogador de lado, é um jogador destro, joga normalmente pelo lado direito, não é aquele jogador de jogar de pé trocado, ele joga pelo lado do pé bom, vamos dizer assim. E aí é um jogador que sempre usava da velocidade, tentava um drible ou outro, mas não é aquele exímio driblador. Era mais um velocista, não um grande velocista, a lá Dionísio, para o torcedor colorado que quiser buscar uma referência mais longa, mas era um jogador de uma boa velocidade.
acabou renovando o contrato com o Goiás, mas depois não permaneceu no time esmeraldino e começou a rodar o país, jogou na Chapecoense, entre outros clubes, jogou no Brasil de Pelotas também e estava por último na equipe do Brusque. Já o Jonathan Bastos é um jogador, ele surgiu até relativamente bem no CRB, ali por volta de 2015, 16, ainda bem jovem ele foi para o Cruzeiro e depois acabou seguindo para Portugal, onde jogou lá por 3 equipes diferentes. Quando o Jonathan surge, tinha uma boa expectativa sobre ele. Agora, tem muito tempo que eu não o vejo jogar, né? Isso eu confesso, faz muito tempo que eu não vejo o Jonathan jogar. Lembro desse surgimento dele, um atacante altão, né, do cabelo raspado, e ele era um centroavante que tinha até uma velocidade interessante, não é aquele centroavante alto sem velocidade. Me lembro que o CRB gostava de fazer aquela bola longa, né, explorando as costas da defesa adversária. Em alguns momentos ele conseguia fazer essa velocidade nas costas do zagueiro. Naquele momento o Cruzeiro até o busca, né, porque ele era muito jovem ainda, então existe uma expectativa de crescimento desse jogador, mas no Cruzeiro ele praticamente não teve oportunidades. O Cruzeiro também tinha um grande time, né, naquele momento, e aí ele acabou seguindo para Portugal. Mas, como eu citei, já fazem aí uns 6 anos que eu vi o Jonathan Bastos jogar pela última vez. Então, assim, nenhum chega com aquela, vamos dizer, com aquele carimbo de jogador titular, né? Nem o Caio Nunes, nem o Jonathan Bastos. Eles são jogadores que vêm para reposição. E o Jonathan ainda tem uma questão, né? O Jonathan chega para um setor que o Vila já tem 2 jogadores, que é o Rubens e o Daniel Amorim. O Jonathan é um jogador que joga mais centralizado, não é jogador de lado. Já o Caio Nunes é um jogador de lado, né? Podemos dizer que o Caio Nunes é a reposição do Jean Silva, que deixou o Vila na última semana. Já o Jonathan Bastos é mais um jogador para jogar centralizado. Talvez o Dado Cavalcante queira fazer 2 atacantes em algum momento, ou queira dar essa oportunidade ao Jonathan, mas ele chega ali para brigar, a princípio, né, para brigar por posição com o Daniel Amorim e com o Rubens. Nenhuma das 2 contratações me empolga, mas o Vila não vai dar conta de trazer mais do que isso, né? Dificilmente conseguiria trazer jogadores de um nome maior, vamos dizer assim. Talvez buscasse alguns jogadores com experiência recente de Série B maior, né? Eu acho que isso é importante, especialmente para esse momento que o time está lá embaixo, precisa se recuperar urgentemente, porque senão vai ficar muito difícil fugir do rebaixamento. Então, se o Vila consegue buscar alguns jogadores já mais tarimbados dentro dessa competição, eu imagino que fosse mais atraente para esse momento, porque por exemplo, o Jonathan jogou a Série B há muito tempo, 2016, acho que a última vez que ele jogou a Série B. O Caio Nunes participou, né, de Série B recentemente aí com a equipe da Chapecoense, mas nenhum foram jogadores assim com experiência nessa competição, né? Foram poucas participações, a do Jonathan há muito tempo, a do Caio Nunes um pouco mais recente. Então, se o Vila conseguisse trazer uns jogadores um pouco mais tarimbados nessa competição, eu penso que seria interessante. Mas o Vila pelo menos está reforçando o setor que ele precisa reforçar, né? Você tem um setor do Vila que tem necessidade 0, né, que vem antes da 1, é o setor de ataque. Não 0 de não precisar, mas 0 de muita necessidade, né, de ser a primeira necessidade. Esse é realmente do ataque. Então pelo menos o setor está correto. Vamos ver se esses jogadores correspondem, né, se eles conseguem ajudar o Vila Nova a melhorar esse desempenho ofensivo. Um desempenho aí de apenas 2 gols nos últimos 10 jogos. Os 2 gols inclusive foram de pênalti, não que não vale, né, mas é porque você pode observar que com a bola rolando o time não tem conseguido chegar ao gol. Acho que a ansiedade tem atrapalhado demais o Vila também. Não é só questão de chegar o jogador é ruim, não sabe, não é isso. Eu acho que o Vila entrou numa situação onde o psicológico está atrapalhando mais do que os adversários, né? Até mais do que os adversários. Mas tomara que esses 2 jogadores consigam ser aquilo que o Vila Nova precisa nesse momento. Como eu citei, não me empolgam,
mas eu também não vou jogar pedras, eu também não vou chegar aqui e ficar aí falando que não vão dar conta. Eu só tenho uma baixa expectativa, vamos dizer assim, com as duas caras novas do Vila Nova. E você, torcedor colorado, fica à vontade aí para fazer a sua manifestação, falar sobre Jonathan Bastos, falar sobre Caio Nunes, que estão chegando para defender o Vila na Série B do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos vocês. Se você ainda não conhece, quero te convidar a conhecer o nosso site, o www.futebol62.com.br. Cada vez mais agora a gente vai estar sempre subindo material lá, o site vai ficar muito mais movimentado e a gente vai também aumentando, né, vamos dizer assim, o nosso projeto, que é o Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.